Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Salve, salve galera, tudo bem com você? E você que entrou agora aqui no meu canal KirillaCast e vai acompanhar um podcast hoje, tudo sobre política. Você sabia que tem pessoas que foram caçadas, foram candidatos que se elegeu e foi caçado por apenas R$3? Você sabia que tem senadores que foi caçado por falta de um advogado especializado? E o que fazer para não ser caçado? Como manter o seu mandato? Você vai ficar sabendo hoje. Você já deve estar vendo aqui do meu lado esquerdo o Maurício Barbante. Tudo bem, Maurício Barbante? Boa noite Kirilla. E o meu convidado é o Dr. Elton James. Não é James não, é James mesmo, né? Isso. James Garcia. Boa noite Kirilla, boa noite Maurício. Obrigado pela participação aí, pelo convite. É isso daí. E esse é o KirillaCast. E eu sou o Roberto Kirilla. Estamos no ar. Você que está vendo pelo YouTube deve ter notado esse estúdio, né, Ari? Coloca a câmera aberta para a gente aqui, mostrar para você dar uma olhada aqui. Esse é o estúdio do Gonçalves Cordeiro, certo? Essa agência que você pode fazer o seu comercial e também utilizar para fazer o seu podcast, para fazer o seu trabalho de vídeo. E aqui tem uma equipe especializada que cuida da sua vinheta, do seu podcast, áudio e vídeo com qualidade, tá certo? Você pode entrar em contato no telefone 992757575, você pode falar com Ari ou Cláudio e vem aqui e reserva o seu horário até às 21 horas, por aí, o Ari atende. Ele é um cara que atende você, não tem horário. É só entrar em contato direto com o Ari ou com o Cláudio. Tudo bem? Campanha chegando aí, se quiser fazer um... É verdade, você quer fazer, né, Bar? Propagandazinha política também, tá aqui o estúdio à disposição. O candidato que quiser vir gravar seus... Quer fazer uma live ao vivo para falar dos seus trabalhos, pode utilizar. É liberado, né, doutor? Afinal de contas... Pode, né? Depende do cargo, né? Depende do cargo, né? Então qual o cargo que não pode? O governo não pode... Não, pode fazer, né? Uhum. Desde que seja suas realizações, né? E não tenha nenhum gasto com recurso público envolvido, né? Aí isso tem que ser dinheiro da campanha, da campanha, caso. Isso. Então, declarado. Já tem que ser com CNPJ isso. E tudo, tá certo? Então, Barbante, apresenta o nosso convidado de hoje. Dr. Elton James, cacerense. Ex-promotor de justiça. Ex-promotor de justiça, advogado, síndico profissional. Olha aí. Assessor jurídico. Assessor jurídico, é promotor. E especialista em direito eleitoral. São 13 anos de experiência dentro do Ministério Público. Tá vendo? É muito tempo de experiência. Então, para você ter uma ideia, ele sabe de todos os detalhes, todos os erros cometidos com advogados que se dizem assim... especialistas. Né? Mas ou não, né? Ou não. Falta especialista na área, doutor? Falta, muito. Primeiro porque na grade, né, curricular não tem o direito eleitoral como obrigatório. Salvo engano, o MEC estava revendo isso aí, não sei se já foi aprovado, tá? Mas, por exemplo, eu me formei na UFMT e lá não tem essa grade. E por ser um nicho do direito em que você tem que estar em constante estudo, aliás, todos os nichos têm que estar em constante, mas o eleitoral especificamente ele tem uma particularidade, que são as questões das resoluções, a jurisprudência, né, que está em constante mutação. Então, às vezes, os entendimentos jurisprudenciais do TSE, eles oscilam, eles mudam de uma eleição para outra de forma abrupta, radical, né? Então, se a pessoa não está bem conectada com o direito eleitoral, acompanhando, estudando, ele acaba ficando para trás, né? E aí, na hora de orientar um cliente, acaba fazendo orientações equivocadas, erradas, e é isso. Tem que estar sempre se atualizando. A mídia eletrônica, por exemplo, no meu ponto de vista, ela é uma situação que, no direito eleitoral, ela causou um grande tumulto quando ela se apresentou, principalmente como uma ferramenta viável para propaganda, né? Sim,
Sim. Algumas pessoas souberam se aproveitar. Não existia regulamentação nenhuma, né, com relação às questões Hoje mudou de muito, mídias né? eleitorais, né, de mídias eletrônicas. Mudou, mas ainda está carente, né? Precisa melhorar, aperfeiçoar. Não existia porque a nossa lei das eleições, né? 97, né? Lei 9.504. Não existia esse fenômeno, né? Que são as redes sociais, que são Então a lei não regulamentou essa questão. Então ela é um recurso novo que mantém as pessoas conectadas, muito mais fácil acesso à informação, muito mais rapidez na comunicação. E como você disse, quem soube usar essa ferramenta de forma benéfica, né, para sua campanha acabou. Temos vários exemplos aí de candidatos que se elegeram basicamente com base nas mídias sociais, né? Sem horário eleitoral, né? Candidatos Exatamente. que ninguém nunca viu falar e de repente apareceram lá em primeiro, segundo, terceiro, né? Sim, acho que na eleição passada, eleição geral, né, deputado federal, acho que foi o Barbudo. foi um fenômeno. Barbudo foi assustador. Ninguém sabia de onde que surgiu, como Mesmo surgiu. que ele tenha pegado na carona do efeito Bolsonaro, né? Uhum. Mas não há de tirar o mérito, né, de que ele conseguiu um alcance, na minha visão, absurda. Ele tinha média na época, 100 a 150 mil inscritos no canal dele no YouTube, né? Uhum. Então, acho que a onda Bolsonaro trouxe um monte de candidatos desconhecidos no Brasil todo, né? Sim. Tudo pela mídia social. E hoje tem uma regulamentação diferente, né? Sim. Mudou. E essa questão dos candidatos desconhecidos, isso fomentou também o interesse, né? Porque até há pouco tempo atrás, as pessoas, não vou ser candidato porque já sabe quem são os candidatos que vão ser reeleitos. Então isso encorajou muita população a sair candidato. Porque hoje, dependendo da sua campanha, do marketing, das pessoas que vão organizar, que vão pensar, estruturar, você não precisa de muito recurso financeiro, né? Se é um trabalho bem organizado e bem pensado, você consegue se eleger mesmo competindo com candidatos à reeleição, candidatos que estão aí na política há muito tempo, né? Por exemplo, doutor, o senhor nasceu em Cáceres também, começou em Cáceres. Como que é a sua trajetória até chegar como promotor aqui? Não, eu sempre morei em Cuiabá, sou Sempre morou cuiabano. em A minha Cuiabá. família que é de Cáceres. A sua família é de Cáceres. Tanto moram lá, né? Tanto a família por parte do meu pai e da minha mãe. Sempre morei em Cuiabá, estudei aqui. Minha mãe até hoje é professora. Lá em Cáceres? Não, em Cuiabá. Em Cuiabá. A gente mora colégio do Isaac Newton até hoje, né? E eu estudei lá. E consegui me formar, consegui ser aprovado na FMT e na Unemat, né? E aí eu optei por estudar na FMT, me formei em Direito lá. Só que quando eu estava fazendo faculdade, eu fazia estágio no Ministério Público Federal. Uhum. É feito uma provinha, um teste seletivo, e eu fui aprovado na época quando eu estava no segundo ano de Direito. Então eu fiquei, além do tempo que eu fiquei como servidor, eu fiquei 3 anos de estagiário. E naquela época não existia a lei do estágio, que hoje é limitada a 2 anos, né? Então eu fiquei 3 anos como estagiário. Na época, quando estava acabando o meu estágio, a doutora Léa Batista, ela fez questão que eu ficasse no quadro. Ela iria ocupar o cargo ali de procuradora regional eleitoral, né? E ela queria que me levar junto com ela para trabalhar. Então eu fazia faculdade, estágio e também era servidor da prefeitura de Várzea Grande. Então quando eu comecei na faculdade de Direito, eu já, logo no primeiro ano, coincidiu, eu passei no concurso da prefeitura de Várzea Grande, de um cargo administrativo, um cargo simples, né? E trabalhava na área da saúde, né, com digitação de resultado de exame. E aí foi quando a doutora Léa pediu a sessão. Então eu fiquei, na verdade, cedido ao Ministério Público, depois que me formei, acabou o estágio, por 13 anos e 6 meses. E desde então, exclusivamente no ofício de eleitoral, né? Aí eu acompanhei o trabalho, né, como procurador regional eleitoral. Ele fica 2 anos no cargo, podendo ser reconduzido para mais 2, né? Então alguns ficaram 2 anos, outros ficaram 4. Então assim, eu trabalhei com vários procuradores da República, né? Vários. Doutora Léa, doutor Gustavo Nogami, que hoje é o procurador-chefe, doutor Tiago Lemos, que é um fenômeno, eu não sei se vocês vão lembrar dele, mas os caras
que tem umas sacadas mais rápidas que eu conheci e que me ensinou muito, o Dr. Douglas. Ele é promotor? Procurador. Procurador. Dr. Eric, ultimamente, né, o último com que eu trabalhei, vários procuradores aí que eu passei, e pude pegar um pouquinho de cada um também, né. O bom de você poder trabalhar com várias mentes, você consegue aprender um pouco com cada um, e hoje, para poder eu tomar essa decisão de sair do Ministério Público, né, e tentar seguir a carreira da advocacia, isso me fortaleceu muito, para poder ter essa coragem de sair, porque é uma decisão difícil. Eu achei que você tinha tomado banho no Rio Paraguai, né, Barbante? Mas pelo jeito que ele falou, nem no Cuiabá. Né? Nem no Cuiabá, né? Aprendeu Cuiabá nada. Hoje em dia é complicado você tomar um banho ali, né? Eu prefiro a piscina. Rio é bonito tudo, mas eu tenho receio, eu tenho muito medo. Já fui, lógico, Cáceres, né? Quando a gente tá pra lá, tem uns parentes que sempre fazem um passeio de barco com a gente. Então é gostoso tudo, mas eu tenho um pouco de medo sim do... Vai de barco de colete. Isso. Tá certo. Ó, pessoal, daqui a pouco, na primeira meia hora, a gente vai abrir para você que quer fazer sua pergunta. Vai na descrição do YouTube, faça a pergunta, ou dentro do grupo do WhatsApp do KrilaCast também. A gente pode fazer sua pergunta que a gente vai responder, certo? E a gente estava falando sobre cassação, né, Barbante? Que muitos cometem erros, o erro que se leva o próprio candidato que já está lá no mandato de 1 ano, 6 meses, ou até mesmo nem assumiu de ser cassado, né? Qual o erro mais comum que eles cometem, doutor? Olha, erros são vários, né? Mas acho que o principal erro é não ter uma assessoria contratada, uma assessoria jurídica, um trabalho preventivo. O que acontece na prática? Pelo menos na maioria dos casos, tá? Desde a eleição de 2008, deixa-se para, por exemplo, prestação de contas, que hoje é ainda mais tendo como parâmetro a eleição geral passada, é algo que os candidatos estão muito preocupados, né? Passou-se a ter uma preocupação muito maior. Há um tempo atrás, não muito distante, deixava-se para poder trabalhar a questão contábil quando fosse prestar as contas, né? Então o que acontece? Faz a campanha, faz os gastos, não tem a mínima organização. Os contratos com cabo eleitoral, os contratos de locação de imóveis são todos, não posso dizer mal feitos, mas assim, não são analisados de forma conjunta com as despesas. E eu vou chegar lá. E aí, na hora de prestar contas, ele simplesmente joga os dados lá. Então você encontra despesas que foram pagas com recursos de origem clandestina, mas que a empresa emitiu a nota fiscal. E aí, no confronto de dados, o TRE consegue puxar. Mas uma coisa que eu sempre citei nos pareceres da Procuradoria quando eu trabalhava lá, e é sempre uma análise que aqui eu até me orgulho de dizer, porque começou no Ministério Público. Lá em 2008, 2010, o órgão técnico do TRE tinha uma análise muito mais dogmática. O que é isso? É analisar simplesmente onde se tem a despesa, se foi paga, de onde saiu o dinheiro. O Ministério Público passou a fazer uma análise zetética das contas. Eu uso muito esse termo, dogmático e zetético. Por que zetético? Você analisa o porquê daquele gasto, se ele tem coerência, porque não basta você ter o gasto. Um exemplo prático que acontece muito. A pessoa lá tem declara um gasto de R$1.000, R$2.000 de combustível e não tem nenhum veículo declarado na campanha. Então aqui você já começa a puxar uma linha. Aqui tem coisa errada. E às vezes, de pronto, a gente não descobre tudo. É a partir de uma falha dessa que a gente começa a investigar. E você começa a analisar outros gastos com muito mais atenção. Porque assim, vamos ser sinceros, o volume de processo é absurdo. Não tem como você dar uma dedicação adequada, tanto o Ministério Público como o TRE. Fazer uma peneira, né, vamos dizer assim, de forma bem rígida. Então, acaba que esses candidatos que deixam essas linhas aí, eles acabam sendo os principais alvos, né? Então, esse é um tipo de gasto, um tipo de falha, na minha opinião, grosseira, né? Então, assim, muitos casos de Caixa 2, a gente conseguiu detectar aí. Ou por conta de uma apreensão de valores, né? Ou eles acabam se entregando por quê? Porque lá no começo da campanha, e é isso que eu acho que é o mais importante, não houve uma coordenação, não houve uma contratação de jurídico, provavelmente não teve, a maioria não tem, ou se teve, não teve um trabalho coordenado entre
jurídico, contábil, marketing, administrador financeiro, entendeu? No começo da pré-candidatura, por Isso. exemplo, né? Então acaba que outra coisa que eu sempre percebo que não é feito. O processo de prestação de contas é obrigatório ter a presença de um advogado, capacidade postulatória. A impressão que passa nesses anos é que quando chega a época da prestação de contas, o candidato pega aquele material que o contador fez e simplesmente protocola. Ele não olha as despesas que foram declaradas, nem superficialmente, ele não olha os contratos que foram feitos e muitas vezes, pelo tipo de contrato que é juntado, não foi o advogado que fez. Ou é um contrato que foi pego na internet, aí um modelo, ou um modelo que usou outros anos e porque passou um ano vai passar esse, ninguém vai perceber, né? E aí vai indo. Só que com o tempo, com as ferramentas, o TRE vai se aperfeiçoando, o Ministério Público vai se aperfeiçoando, a gente consegue detectar esses erros, começa a ficar mais rígido, começa a... Enfim, a ter um controle melhor, uma análise melhor das contas. E por conta da experiência, muitos casos é só bater o olho e eu já identificava. Já percebia. Né? Então, assim, eu já matava a questão pelo perfil. Né? Então, pela forma que apresenta as contas. Então, a questão do Caixa 2, na maioria dos casos, são os próprios candidatos que se entregam. Teve um caso de um prefeito que foi cassado, não vou lembrar o município. Ele declarou recursos próprios, um valor alto, significativamente alto. E lá no registro de candidatura, quando tem aquelas declarações de bens, que acho que a partir desse ano não vai poder mais ter especificamente, né, especificar dados, ele declarou um patrimônio X. E aí ele declarou uma doação de recursos próprios num valor bem expressivo. E aí é óbvio de onde você retirou esse dinheiro. Se não sua declaração de bens não cobre, maior que, te dando. Maior que o bens dele, Isso. A doação. E aí a pessoa começa a se enrolar. E aí vem a assessoria jurídica, que a pessoa não consegue se explicar e vai se enrolando, não faz... Inventa uma mentira para cobrir uma outra. Né? E aí você vai pegando, enfim, falou que tinha vendido um carro, só que o preço do carro é incompatível com o valor, tinha vendido o carro por um preço absurdo, né? Então a pessoa vai se enrolando. E aí o que acontece? A própria sucessão de mentiras tira toda a credibilidade. Então, ainda que ele tenha um argumento que possa ser razoável, começou a mentira, começou a pegar, você perde toda a credibilidade, né? Então, com relação à cassação, com relação à Caixa 2, a maioria dos casos é o próprio candidato, por falta de orientação, falta de conhecimento, orientação jurídica, uma orientação contábil de qualidade, né? Porque, como a gente está conversando aqui, profissionais a gente tem de todas as áreas, bons profissionais e maus profissionais. Assim como temos profissionais especialistas em determinadas áreas, né? Uhum. Então, por exemplo, você vai no médico, você tem a especialidade correta para você se consultar. Então, assim como, até hoje na engenharia, até agora eu passei por uma situação que até na engenharia está tendo isso, na arquitetura. Existem arquitetos específicos de reforma, existem outros específicos de construções novas. Né? Então o mercado vai fazendo isso. Então o que acontece? Quando você for contratar um advogado, um contábil, procura alguém que seja da área, que tenha seja especialista, ou que tenha pelo menos um conhecimento prático daquilo, já vivenciou outras campanhas, né? Para que não aconteça esses erros. E o principal, que é uma bandeira que eu defendo, é a comunicação entre as áreas. Uma coisa que a gente tem no MMA, que se fala hoje que é o sucesso, que é artes marciais mistas, né? Chegou esse patamar, chegou-se a esse nível porque tinha aquela discussão antiga, qual arte marcial é melhor, judô, jiu-jitsu, né? E aí levou-se para um ringue, para uma situação de luta, para se disputar qual seria a melhor arte. E aí, hoje nós temos o quê? Quem geralmente é o melhor lutador, melhor profissional, é aquele que domina o maior número de especialidades, né? Ou a pessoa que é só jiu-jitsu, geralmente vai ter dificuldade de lutar em pé. E esse paradoxo que eu faço é exatamente com relação à campanha. Então, o que eu quero dizer? Que o advogado ele precisa ter uma noção de contabilidade, ele precisa ter uma noção de marketing, assim como o contador precisa ter uma noção de direito eleitoral, e o marketing também precisa ter uma noção para que não faça publicações, postagens ou qualquer outro tipo de veiculação que possa gerar algum tipo de prejuízo para o candidato, né? Lógico, mas ele não pode ficar consultando o advogado? Pode, isso é saudável.
Mas diante de uma dinâmica de uma campanha, pela velocidade com que ela nem sempre você consegue ter essas respostas imediatas, né? Então, por isso que a questão de você ser multidisciplinar, ela passou, na minha opinião, a ser muito importante nas campanhas. Ou seja, quer fazer a sua campanha, começa a organizar desde o início das doações, logo como pré-candidato. Não é isso, Barbante? É isso. Eu acho que o advogado tem que vir já antes da pré-campanha. Começar junto à campanha. Antes da campanha. Até porque toda coisa que você for fazer, você vai consultar ele olha e fala, não, aqui está errado. Você quer resolver esse problema, você vai resolver de uma outra forma. Pega por esse caminho. Doação, só pode essa aqui não pode. Ele já está ali para isso, né? Sim. Eu acho que o cara corre um risco bem menor. É o tipo do mal necessário, mas está ali, tem que ter. Defendo. Você vê lá no nosso setor, primeira coisa que eu pergunto, é eleitoral? É eleitoral? Não é? Então não serve. Eu tenho o caso de um amigo aqui em Cuiabá, hoje em dia ele não mora mais aqui. Ele, jornalista, foi fazer uma matéria sobre compra de armas. Ele conseguiu o dinheiro da empresa, foi no Paraguaizinho, comprou a arma e fez o material todo sobre a compra de arma. Fazer o que com essa arma agora? Bom, entrega para a polícia. Tá, beleza. Foram lá, entregaram no Ministério Público. Eu achei uma certa patifaria do promotor, mas, enfim, né, tem-se o crime de prevaricação. Ele pegou e autuou por porte ilegal de arma. Autuou por porte ilegal de arma, mesmo com a explicação do jornalista. Não prendeu, mas Atuou. foi processado. Deu um autuou. trabalho. Aí, voltou para a empresa triste, chorando. Aí ele pegou e falou, não, pode ficar tranquilo, cara, a empresa vai te amparar. Foi para a audiência. Um advogado trabalhista fez ele assinar um TAC, né? Termo de assumimento de conduta? É, que é você assumir uma culpa antecipada, onde ele cometeu um erro de tipo, né? Era absolvido. Ele tinha uma excludente de licitude ali, que é o erro de tipo. E se tivesse um advogado criminalista ali, olhar para a cara do promotor e falar, ô irmão, vamos lá pro embate, mas... E não pegou especialista, é isso que eu falo, doutor. O termo especialista é de expertise, né? Isso. A questão da titulação, né? Nem sempre ela, lógico, ela é importante, mas temos pessoas aí que têm titulação e não têm conhecimento prático, né? E temos pessoas que têm conhecimento prático e não têm titulação. Motorista que não dirige. Eu estou vivenciando agora que eu tô nesse, né, entrando agora no mundo aí da advocacia eleitoral, eu percebo que a realidade que o Ministério Público enxerga é bem diferente do que é a realidade de uma campanha vivida, né, vivenciada. Uhum. Então, às vezes você precisa vivenciar a situação para que você possa melhor ter Está do outro lado. Ter um raciocínio, formar um juízo de valor, né? A questão, por exemplo, da pressão de contas, a campanha, né? Às vezes uma outra despesa passa, não declarou, despesas pequenas, estou falando. Às vezes é uma compra de uma água que você está fazendo, um pessoal que está trabalhando para você, é uma coisa que não tem como esperar, entendeu? Então são coisas assim, que não estou defendendo que é permitido, não é isso. É que são situações que são compreensíveis, entendeu? Que é difícil você numa campanha, imagina só, depende do cargo em disputa, imagina uma campanha de governador, de senador da república, de presidente da república, quão difícil é você cuidar da logística de uma campanha. Ah, né? sim. E você ter pessoas de confiança, porque também acontece isso. Você elege coordenadores de campanha, administrador financeiro, aquelas pessoas que vão ficar ali, que é os braços do candidato, e essas pessoas têm que ser muito bem escolhidas, porque essas pessoas, às vezes até sem má fé, eles querem agradar o candidato e acaba cometendo ilícitos. Cometendo erro e É o que mais dá prejudicando merda em campanha, é isso, entendeu? cara.
Assessor que quer agradar o chefe. Geralmente, por exemplo, um coordenador ele tem uma cota de combustível. Ó, isso aqui é para você distribuir para o cabo eleitoral, que está vinculado na campanha. Ele quer fazer uma gracinha, quer fazer uma coisa para agradar, para poder captar mais votos. Enfim, alguma coisa que não é do script, né? Uhum. E aí ele acaba prejudicando. Então, assim, não tem como explicar, não tem como o candidato falar depois, não sabia, mas é seu coordenador de campanha, é um contratado da sua campanha. Sim. Então você é responsável pelos atos dele. Tivemos muita discussão sobre derramamento de Santinho. Foi a eleição de 2000 ano passado, né? Foi a última eleição. Última eleição, né? A última eleição. Eleição geral começou. Começou a ter multa, né, na última eleição. Sim. Foi 2018, 2018, né? 2020. Não, 20 foi municipal. Na Municipal. 18 começou. Na 18 começou. 18 começou, que foi o geral. seguinte: nós decidimos ajuizar, era do Ministério Público, foi o último dia para ajuizar a ação era no domingo, dia da eleição. Não era domingo, não? Sábado, né? Sábado. Não lembro. Só sei que é o seguinte, nós ficamos no Ministério Público, juro, das, 7 da manhã, 8 horas, até quase meia-noite. Aí juntou todos os servidores, os procuradores da propaganda, lembro como se fosse hoje, a doutora Vanessa era uma delas, e a gente só ficou o dia inteiro minutando representação, questão inicial de derramamento de Santinho. Isso gera cassação? Não, Não? só multa Só mesmo. multa. Só multa mesmo. Porque o trabalho foi não só a questão da multa, né, da infração em si, mas a gente queria mandar um recado, que era principalmente para poder não deixar a sujeira que fica depois de um pleito, né? Para que as pessoas tenham muito mais consciência do que a questão da multa em si. Já vi acidente por causa de Santinho. E houve uma Já caí na entrada do... De moto, cai muita moto. Não, eu caí a passa. pé mesmo. Desci, larguei o carro, fui entrar no colégio que eu ia voltar, os papeizinhos lisos, um volume considerável. Eu acho que houve uma melhora em 2020, a gente percebe pela quantidade de representação. Sentia né? menos, né? A gente via E eu acredito que essa vai ser bem tranquila nesse quesito. Geralmente as eleições municipais dão muito mais trabalho para o Ministério Público, pelo menos. Doutor, é verdade que o senhor já caçou o mesmo prefeito 3 vezes? Será que tem... Foi um caso de Cáceres, né? Teve um prefeito lá que teve 5 cassações. 5 cassações? No mesmo pleito. Salvo engano, foram 5. No mesmo pleito? Mesmo pleito. Foram várias ações. Não foi reeleição e eleição, foi no mesmo mandato. Pleito. Mesmo mandato. Mesmo mandato. Se eu não me engano, era candidato. Não, se não me engano, não, certeza. Era prefeito candidato à reeleição. E foi cometendo ilícitos, o adversário foi representando. Inclusive, o advogado foi muito bem competente. Assim, as petições foram. A inicial, né? Porque o adversário. O Ministério Público dá parecer, né? Uhum. Então tinha em segundo grau. Desses 5, eu fiz 3 pareceres, né? De 3 processos, eu minutei em 3. Outros 2 foram outros colegas. E nos 5, o TRE manteve a cassação. Né? Não sei se ele reverteu algum no TSE, acredito que não. Eu lembro que pelo menos 2 ou 3 foi mantido no TRE. Depois eu não acompanhei mais porque já tinha... Qual o erro que ele cometeu que os próximos não podem cometer, por exemplo? No caso ali teve uma questão de comunicação social, né? Foi feito um jornal com várias benfeitorias dele como prefeito e descendo a lenha no adversário. Esses jornais foram distribuídos de forma gratuita na cidade. Foi antes Não, na época do pleito. Na época do pleito. No período de campanha. Período de campanha. Sim. Já estava não era como pré-candidato, já era candidato mesmo. Essa foi uma, eu lembro muito bem. Esse foi o erro mais grave. Um dos erros. Esse foi uma representação só sobre isso. Só sobre isso. Entendeu? Porque envolveu abuso de poder econômico, porque houve distribuição gratuita de jornal. Esse jornal não existia, tá? Foi criado um jornal... Tá. Não era um jornal da cidade? Não, então. Criou-se um jornaleco lá para distribuir. Aí eu imprimi numa gráfica, não sei. E era um apoiador de campanha que teve essa ideia aí de distribuir esse jornal. Lógico, para mim, com certeza, ele ficou sabendo, até porque tinha muita matéria sobre as benfeitorias como prefeito, né? Então... Não sei se ele compilou isso, de onde ele compilou esse material, mas enfim, a defesa do prefeito foi que não sabia, desconhecia essa situação, mas para fins de uso devido ao meio de comunicação é irrelevante, né? O abuso em si já é o suficiente para... Às vezes pode ser até que ele não soubesse mesmo, o assessor dele foi lá e resolveu fazer, mas isso não isenta de culpa, né? Teve uma que foi pela publicidade institucional no site, né? Da prefeitura, várias matérias. Dentro do site da prefeitura? Falando muito bem...
jornais da cidade também, que aí falavam com praticamente depoimentos, né, a favor do prefeito e contra o adversário. Eu não vou lembrar todos os casos, o Quilila, mas eu lembro, foi emblemático por conta da quantidade de cassações. Ou seja, ele usou tão meios de comunicação com matérias a favor e contra o outro. Contra o outro. Para não ser propaganda negativa, né, que a gente Exato. fala, né? Que é uma propaganda para não vote nesse candidato por conta disso, né? Então, esse foi um caso bem emblemático. Um outro caso emblemático, você falou dos R$3 aí quando você fez Sim. a matéria. Que eu fiquei sabendo mais ou menos, numa conversa que eu estava ouvindo, a gente estava conversando, eu ouvi essa história desses R$3. É que em 2008, essa história me tira a paz, vamos dizer assim. Em 2008, eleição municipal, foi a primeira que eu trabalhei como assessor jurídico. Eu entrei com muito gás, queria mostrar serviço, né? E, enfim. E teve uma discussão naquela época, vocês vão lembrar muito bem, sobre a questão da quitação eleitoral. Se o candidato tinha que estar quite na data do registro de candidatura. O que aconteceu? Muitos candidatos não tinham multas por ausência às urnas. Que é R$3,16, não sei quanto que é hoje, mas... É menos de 4. Menos de 4, E para o Ministério Público, a formação da tese foi de que se não está quite no dia do protocolo do registro, está sem quitação, não pode ser candidato. Isso Requisito. Requisito. É requisito. Isso foi pro TRE decidir, né? E de acordo com a composição do tribunal, porque era 4-3 para manter o indeferimento ou 4-3 para permitir. É que tinha um dos membros que quando ele não participava da sessão, assumiu o substituto. E o substituto tinha um entendimento diferente. Então, de acordo com a composição, uns tinham registro deferido, outros indeferido. E eu lembro como se fosse hoje, era um domingo, eu estava de plantão, o procurador Gustavo Nogami, doutor Gustavo. Se ele ouvir isso aqui, ele vai lembrar disso aqui, tenho certeza. E eu falei, doutor, vamos recorrer dos processos que nós tínhamos perdido, né? Aí ele falou assim, Elton, era muito processo. Porque eram vários. Imagina a eleição municipal, vereador, quantos não tinham? Eu falei, Elton, se você for recorrer de um, você tem que recorrer de todos. Você vai dar conta? Eu falei, vou dar conta. Vou dar conta, pode deixar. E eu fiz recurso especial pro TSE. E subiu todos os recursos e o TSE indeferiu o registro. Falou que se não tivesse kit na época do registro, não podia ser candidato. E nós ganhamos todos os recursos especial. Só que antes já tinha julgado alguns no TSE, ou seja, já sabia do entendimento do TSE. Os que não tinham julgado ainda, já sabíamos que ia reverter para poder indeferir o registro. E nisso foi um vereador lá, já tinha passado a eleição, já tinha saído o resultado, e ele foi conversar, pediu para falar com a assessoria, eu atendi ele. Uma pessoa extremamente simples, sim, e ele foi questionar o que daria para fazer no caso dele, que era um caso desse. E ele foi o segundo mais votado da cidade e a primeira eleição dele. E aí eu falei, olha, não tem o que fazer porque o Ministério Público já recorreu. Não tem, e a gente nem pode desistir de recurso, né? E aí eu fiz falei com ele, tudo, não teve como mudar a situação. Isso me marcou porque o registro dele foi indeferido no TSE, ele perdeu o mandato, o registro de candidatura, né? Que estava sem registro, e ele não pôde ocupar. Anos depois, esse entendimento foi alterado. Hoje, sabe-se, né? Que a quitação, você pode pagar a multa mesmo depois do registro, né? Então, tem até um artigo específico que foi inserido na lei das eleições que diz que as situações fáticas jurídicas que beneficiarem o candidato, elas devem ser consideradas até a data da eleição, né? Então, então, isso me marcou porque se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu vi que foi um exagero, esse entendimento foi um exagero do Ministério Público na época, né? Do TSE também, porque não foi o Ministério Público que indeferiu o registro, mas enfim, foi uma tese que a gente lançou, foi a tese que foi reconhecida no Tribunal Superior Eleitoral, mas poxa, hoje você vê situações em que pessoas que têm uma ficha aí completamente duvidosa, e aí uma pessoa que foi eleito por conta de uma multa de R$3, não pôde assumir um mandato eletivo, né? Então isso marcou muito, assim,
por essa rigidez, esse pensamento mais rígido que tinha no começo, né? Lembra do município ainda? Município? Relaxa, doutor. Minha mãe sempre falava, o cara que rouba uma agulha rouba um avião. Então, se ele cometer um crime de R$3, ele cometeria um de 3 milhões também. Lamentavelmente, aliás, por sorte, o senhor não deu essa oportunidade para ele, né? Porque ele era um vereador novo, não tinha ainda tido acesso a essas coisas, mas então, se já não respeitou a entrada, é complicado. Aí volta na questão da assessoria jurídica. Quando ele falou comigo, falou assim, olha, eu não fui orientado pelo partido, não sabia de nada, não tinha advogado. Eles confiou eleição municipal tem muito disso. Tem. De confiar no partido, no presidente do partido, né? E não tem assessoria jurídica. Quase sempre. São muitos candidatos. Partidos menores, né? Na capital também tem isso. Imagina o interior. Teve um caso que foi inverso. Foi um prefeito que foi eleito por conta de um registro de candidatura. O registro de candidatura dele foi indeferido. Ponto. Primeira instância. E era um caso que ele tinha uma condenação criminal. E aí, pela lei da ficha limpa, né? Você fica inelegível pelo prazo de 2 anos após a condenação, né? E o advogado dele recorreu do processo, só que argumentou outras teses, que não eram suficientes para reverter. E eu percebi que o prazo de 8 anos de inelegibilidade ia encerrar antes do pleito, né? Então, nesse caso específico, eu te dei um parecer favorável para deferir o registro, não por conta dos argumentos do advogado, mas sim porque o que estava afetando a capacidade eleitoral passiva dele, que era essa condenação, a inelegibilidade, ela se encerraria antes do pleito. E por conta daquele artigo que eu mencionei há pouco, ele podia ser candidato. Então foi deferido o registro e ele acabou sendo eleito prefeito da cidade. Não vou lembrar o município. E teve alguma cassação assim, senador, mais ou menos, que teve, que pode falar? Teve, né, um caso público, acho que a gente pode falar dele, é o único do país, salvo engano, né? É o único senador que foi cassado por motivação eleitoral, em decorrência de um processo eleitoral, que foi o caso da senadora Selma, né? Foi um caso aí que teve uma repercussão grande, inclusive nível nacional. Assustadora, diga-se de passagem, foi uma coisa que você... Porque assim? Uma juíza, né? É. A gente falou, mas uma juíza deve saber aquela questão, né? Não é da área, né? E acho que não ficou nem 2 anos de mandato, né, Barbante? Não teve nem 2 anos. Foi menos de 2 anos. Foi menos porque teve aquela... A eleição depois teve... A eleição foi junto com a de prefeito, né, para senadora. Inclusive é uma das reclamações, né, que ela tece foi a velocidade com que foi julgado o processo dela, tanto no TRE quanto no TSE, né? Isso é uma... Eu lembro que na época ela bateu muito em cima disso na mídia, né? Mas esse caso, se vocês vão lembrar bem, decorreu de uma ação monitória que foi ajuizada por uma empresa de marketing, de comunicação, na Justiça Comum. Uma ação monitória por conta de uma quebra de contrato, enfim, que tinha sido feito. E teve um candidato a Senado que ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral, que, se não salvo engano, é o Sebastião. Não sei se era do PROS, qual que era o partido dele. E foi protocolado uma cópia dessa ação monitória, com todos os documentos, foi protocolado no Ministério Público. Era um domingo, novamente, eu estava de plantão, horário de almoço, e eu tinha saído para almoçar, porque eu moro muito perto do Ministério Público, né? Muito perto. A sede hoje. E aí eu falei, não, vou almoçar, depois eu volto. E aí quando eu saí para almoçar, a vigilância me ligou, né? Quando você fica de plantão, fica com o seu telefone. Então qualquer pessoa que chega, liga pro plantonista. Falou, tem uma pessoa querendo protocolar um documento aqui. Aí eu falei, poxa, acabei de sair, né? Aí voltei. Eu lembro que eu não tinha almoçado, porque eu cheguei em casa e tive que voltar. E aí eu recebi o documento, tudo, fui começar a ler. Aí que eu vi a gravidade das provas e eu fiquei por ali mesmo. Aí liguei pro chefe, procurador na época, né? Falei, corre aqui que temos que analisar isso aqui é um caso urgente. E aí nós entramos como litisconsorte, né? O Ministério Público. Eu fiz uma petição no começo simples, simplesmente para poder aderir à ação, né? O Ministério Público, com alguns pedidos de produção de prova, né? E aí a ação se desenrolou, né? Basicamente com aquela documentação que foi apresentada, algumas provas testemunhais, que também ajudou. A tese da Selma, que foi apresentada, ela
foi muito incongruente. Ela acabou ajudando na condenação, vamos dizer assim. Em vez de juntar provas a favor. Isso. Que uma das teses que foi apresentada, não sei se você vai lembrar, foi um aporte financeiro do suplente, né? Não sei se era 1.500.000, 1 milhão e alguma coisa, que foi depositado na conta dela, para fazer esses gastos pré-campanhas, né? Que tinha um contrato com essa empresa de comunicação, com todo um trabalho já desenvolvido, com um material de marketing já pronto. O material impresso de campanha não estava impresso, mas estava todo desenhado, vamos dizer assim. Eu não sei como que se diz na linguagem da layout. Layout, isso. Layout estava pronto. Estava pronto já. E tinha todo um trabalho de acompanhamento, de rede social, né, os lugares que ela visitava. Todo esse trabalho foi remunerado com esse dinheiro. E como defesa, porque a gente sempre bateu na tecla que era um recurso clandestino, de origem clandestina, ela simplesmente alegou que era um empréstimo. Não, isso aí não foi uma doação. Foi um empréstimo e apresentou um contrato de empréstimo no processo. Só que nesse contrato, o bem dado de garantia é incompatível com o valor. Né? Acho que era uma casa. E você via que não tinha compatibilidade, não tinha força. E outra coisa que chamou muita atenção minha foi que uma das pessoas que assina o contrato como testemunha, o contrato é de abril daquele ano, como se fosse um empréstimo feito lá em abril, logo quando ela pediu a exoneração do cargo de juíza. Ou aposentada, né? Não foi aposentada, salvo engano, não lembro. Não tem essa evidência. Você é aposentada ou... E aí o rapaz que assina como testemunha no contrato, em juízo ele diz que conheceu a Selma depois das convenções. Então, como que ele assinou um contrato como sem testemunha conhecer. Sem conhecer a pessoa, né? E teve outras coisas, outros dados, que a gente foi, com base nessa documentação, foi pedindo algumas quebras, algumas... E o empréstimo que ela fez, doutor? Fazia... E o que ela deu o empréstimo? Ela disse que era empréstimo, venda de uma casa? Não, era empréstimo. Era empréstimo. E o que deu ela deu de... Uma casa. Garantia? Uma casa, que eu acho que era dela, de propriedade dela. Eu acho que ela mesma declarou no registro de candidatura que essa casa valia uns 500 mil reais, mais ou menos. Né? E o valor era 1,5 milhão, né? 1,5 milhão de empréstimo. Isso aí também... 1 milhão e 200. Isso, 1 1 milhão e 200. 200. Isso aí mexeu, isso aí também pegou? Com certeza, porque já tinha todo o material. Porque assim, o material que nós tínhamos em mãos era de dinheiro que transitou à margem da legislação, né? Um recurso de caixa 2. Quando ela tenta justificar, e essa justificativa não tem a mínima compatibilidade, é totalmente incoerente, pelo menos na minha percepção, isso só reforça aquela imputação inicial. Entendeu? Ela juntou prova contra ela mesma. Sim. Ou na tentativa de se explicar não foi feliz, não entendeu? Foi. Tipo assim, acabou prejudicando. Não conseguiu formar uma tese consistente, né? E aí fez com que a cassação fosse inevitável. Fosse inevitável nesse caso. Eu acho que não houve... houve bastante protesto, né, com relação a isso, mas eu acho que não houve erro de juízo, né? Eu acho que foi acertada a cassação. A gente lamenta, o Ministério Público, uma coisa que as pessoas também têm que tirar da mente. Estou falando aqui uma defesa porque eu trabalhei muito tempo lá, né? As pessoas acham que a gente fica feliz. Eu costumo ainda usar como se eu fizesse parte, porque é recente. Mas o Ministério Público não fica feliz com a cassação. É dolorido, né? Isso é ruim para todos, para o candidato, para quem votou, para a população, para a credibilidade da democracia. Então isso não é para o TRE, para quem julga, para o juiz. Então não é uma situação confortável para ninguém. Mas o trabalho tem que ser feito. Né? Tá ali para isso, né? Sim. E, doutor, agora, se ela tivesse, por exemplo, como advogado, o doutor Elton, teria uma brecha para ela não ser cassada? Olha... Porque o nosso podcast já diz, como não ser cassado? Se tivesse, por exemplo... Já com essa situação concreta eu recomendaria, a orientação seria outra, né? Mas como já aconteceu o fato, vamos dizer assim... Certo, aconteceu o fato, mas no caso teria uma saída. Não sei se uma saída, mas o que daria para alegar, por exemplo, como o dinheiro advém de uma pessoa que compôs a chapa, né? Uhum. O primeiro suplente... Então não precisaria falar que era empréstimo, doação, é dinheiro do candidato, porque o suplente pode
Ele pode doar. Pode doar, e inclusive ele pode, como ele é pré-candidato, ele era pré-candidato, ele pode promover a sua imagem, como o TSE tem jurisprudência. Muito embora a jurisprudência do TSE fala que é permitido fazer a promoção a promoção pessoal com recursos módicos, né? Ele, como suplente, poderia promover ela normal, e se ele prestasse conta como se fosse dele o mesmo dinheiro emprestando para a Selma, não teria cassação. Não sei se não teria por conta do volume, mas seria uma saída melhor do que foi apresentada. Olha, o recurso não foi. Esse recurso aqui não é empréstimo, é recurso, no caso do suplente. O suplente falando, né? O recurso é do suplente. Eu sou pré-candidato da chapa da Selma. E qual que é o meu interesse? Que a nossa chapa vença. Então nada mais razoável do que eu promover a imagem dela como cabeça de chapa, para que a gente consiga, pelo menos, chegar em pé de igualdade com quem é candidato à reeleição. Naquela época, entendeu? Então era um discurso, o único que eu vi, tá? Que poderia ajudar. Não sei se seria o suficiente. Mas isso se fosse feito desde o início, desde né? o início. O valor, né? Falar, mas é muito dinheiro aí. É esse que seria uma discussão que teria que ter um pouco mais de cuidado, de astúcia, vamos dizer assim. Porque a lei prevê um valor limite, né? Para campanha, no gasto. Mas para pré-campanha não tem limite. E a grande discussão é os gastos que ela... para campanha. Quando começa a campanha, você tem um teto, um limite de gasto. Sim. Na pré-campanha, que as pessoas costumam dizer que é a tal da promoção pessoal, né? Então, esse dinheiro foi para pré-campanha, né? Não tem limite. Só que uma parte desse dinheiro foi utilizada para pagar marketing, inclusive o que trabalhou na campanha. Foi utilizado para fazer o layout de material de campanha, ou seja, ela se antecipou à campanha. Ela se antecipou. Tinha jingle, tinha adesivo, tinha panfleto, tinha... Cometeu quase todos os erros. Entendeu? Tinha tudo. Se ficasse só... Se ficasse só na questão do uso dos recursos para poder fazer aquela publicidade no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, né, que é promovendo promoção pessoal, tô aqui fazendo reunião no tal lugar, entendeu? Conversando com moradores, sem essa pré-campanha, tá? Sem mencionar postulação de candidatura, número, nada. Ouvindo a população como pré, é normal hoje. Normal hoje. Mas a questão é de você interpretar o que é recurso módico, né? No caso dela, eu acho que, por exemplo, só para um dessas pessoas que trabalharam na campanha, realmente que foi o do marketing, foi um cheque de 200 mil, salvo engano. Que veio no dinheiro, a parte desse prestador de serviço da campanha foi pago com esse dinheiro. E esse cheque era dela? Era do suplente. Do suplente. Isso. Se eu não me engano, esse foi um caso que o cheque foi direto. Ele não passou pela Selma, foi direto para ele. Salvo engano. Teve um cheque que não passou pela conta da Selma. Foi direto? Direto para o prestador de serviço. Entendeu? Isso foi antes da campanha? Antes da campanha. Na pré-campanha. Isso aí, no caso, poderia? Não, o dinheiro do suplente. Não, nesse caso, não, o suplente pagou um prestador de serviço de campanha, com dinheiro do Caixa 2. Isso aí é grave. Então isso aí foi... Esse aí não tinha como reverter. Não tinha como reverter. Não. Então cometeram vários erros desde o início da campanha. Salvo engano, esse cheque só foi descoberto porque esse cheque não fazia parte da discussão do processo de ação monitória, que envolvia a quebra de um contrato. Certo? Esse cheque só foi possível descobrir, salvo engano, tá, gente? Porque faz tempo já que esse processo que eu minutei, com a quebra de sigilo. Entendeu? Então, quer dizer, por conta do processo, teve a quebra de sigilo, foi puxar, apareceu mais cheque, falei, e esse cheque aqui? Porque pediu a quebra de sigilo dos dois, até para ver a movimentação. Então, esse cheque foi descoberto não por conta da ação monitória, que foi, eu não lembro a empresa agora que era de comunicação que teve esse rompimento, né? Mas pelo que eu soube nos bastidores, aí eu não posso afirmar que esse rompimento de contrato... Genos, isso. Genos at Work. Foi um rompimento muito drástico. Houve um desentendimento e não houve um acerto, sentar e resolver de forma pacífica, né? Pelo que eu fiquei sabendo foi, olha, não quero mais você, não vou te pagar mais, já entendo que está pago, o que você fez até agora aqui já está quitado e vou contratar outra equipe, outra empresa. E aí você gerou um adversário, adversário não, né? Você gerou como que a gente pode dizer? É um conflito comercial, exatamente, inoportuna possível. Que
teria para fazer, entendeu? Ali foi, além das coisas ter vindo de mão beijada para o Ministério Público, vou ser bem sincero, né? O mérito nosso, o trabalho foi na instrução com relação ao oitiva de testemunha, saber fazer as perguntas certas, pedia as demais provas, né? Mas faltou orientação ali para a doutora Selma. Ela é uma pessoa de uma inteligência absurda, mas o trabalho dela como juíza, na minha opinião, não ajudou em nada como uma candidata, entendeu? Entendi. São mundos, realidades muito diferentes, né? E realmente eu não sei o que passou na cabeça dela, se aquilo era normal, se poderia fazer, se ela não viu os riscos que poderia ocasionar, né? Talvez tudo aquilo foi feito não na má fé, acreditando que era tudo lícito, entendeu? Que poderia ser feito sem nenhum problema. Inclusive, não sei se ela argumentou isso no processo, que os outros candidatos também fizeram a mesma coisa. Não é só eu que faço isso, todos os candidatos fazem. Ela estava apontando o dedo para cara de um outro deputado aí, né? Mas que aí, foi Maurício, até onde ela conseguiu mesmo se promover que essa, e coisa e tal. Ela sabia que não era coisa lícita. Eu, no meu ponto de vista, não participei do processo, nada, mas eu acho que ali foi a arrogância dela mesmo. Desacreditar né? Desacreditar nas consequências. Eu acho que como era ela, achou que não ia nem ser investigada. Não sei. Tanto que, se for pensar bem, até o caminho, a introdução do processo contra ela foi oblíquo, que o senhor fala que ele veio de uma monitória. Ele não nasce como um processo eleitoral. Sim. Né? Se não tivesse essa monitória, não ia saber. Então, acho que ela não estava preocupada, não. Não ia saber mesmo. Esse foi o ponto. Não estava preocupado e não houve nenhum cuidado em cuidar. Não né? houve. Não houve nenhum cuidado e acabou. Doutor, agora é o seguinte, nessa campanha aqui, as pessoas, os candidatos, ele tem totalmente diferente. Hoje nós temos uma rede social forte, né? Tem TikTok, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, todas essas redes. Por exemplo, tem os candidatos que são pré-candidatos e tem os candidatos que vai à reeleição. Quais os cuidados que temos que ter nas publicações de reuniões, nas publicações de trabalho já feito, já pelos que já são candidatos à reeleição, na rede social para publicar, por exemplo? O que pode, o que não pode? O candidato à reeleição, né, que ocupa algum cargo, a única preocupação é não inserir nessas redes sociais nenhum tipo de material, seja ele uma foto, um vídeo, uma redação, né, produzido por servidores públicos, né? Alguma ferramenta do local onde trabalha, da casa, seja do governo do estado, seja do parlamento, né, seja do Senado, no caso do Senado, dos senadores. É isso. Na página pessoal dele, privada, particular, ele pode se promover, inclusive no caso mencionar o seu trabalho, né, deputado estadual, federal. Inclusive isso está expressamente na lei das eleições, que não configura propaganda eleitoral, a divulgação de atos parlamentares, está expresso lá. Então é basicamente isso, é ter o cuidado de não utilizar de algum tipo de material ou serviço público para colocar nessas redes sociais, né? E além do básico, que é não pedir voto, não colocar número de candidatura ou fazer publicações deixando a entender que ele é a pessoa mais apta para se reeleger, para ocupar o cargo, que são coisas que para essas eleições gerais muito difícil acontecer. E essa vai para quem está hoje trabalhando, vai para reeleição. Federal ou estadual. Por exemplo, candidato a deputado federal. O seu assessor pode replicar, publicar ou compartilhar um trabalho feito por ele no horário de trabalho. Isso também muda alguma coisa nessa parte? Tecnicamente você não pode, durante o horário de trabalho, divulgar um trabalho. Divulgar o trabalho de deputado. Exato. Por exemplo, o deputado lá aparece na pesquisa em 5º lugar. Ele vai lá e publica no horário de trabalho. Não, aí não. Porque isso não é uma publicação das ações, de atos parlamentares. Certo. Né? Isso é uma publicação que está ligada mais às eleições. Então, assim, a orientação é servidor durante o expediente,
não faça nada que tenha viés ou que possa ser interpretado com viés eleitoral. Horário de trabalho, né? Teve um caso que aconteceu isso de uma publicação, postou aqui tal hora, aparece a publicação, entendeu-se como irregular, mas era algo tão pequeno que acho que nem chegou a multar nesse caso, não lembro, realmente eu não lembro do desfecho. Eu vi um caso desse só, sobre publicação durante o horário de expediente, aqui em Mato Grosso, mas não fazer. O grande desafio, vamos dizer assim, que eu não sei como que a jurisprudência pode enfrentar, é um caso em que o assessor de imprensa, assessor de comunicação do deputado federal, vamos pegar um exemplo que você colocou, a legislação diz, pode-se divulgar atos parlamentares, certo? Certo. Pode divulgar. Se o próprio assessor dele faz essa divulgação em uma página particular dele, então ele está usando o servidor, certo? Para fazer uma publicação, mas é divulgando um ato parlamentar dele. Essa discussão, esse fato, essa conduta é irregular ou não? Porque o servidor é remunerado com recurso público, né? Só que aí, essa aí é uma coisa que vai dar discussão. Mas se você parar para pensar o seguinte, se a lei permite a divulgação de atos parlamentares, quem que faz a redação, quem divulga os atos parlamentares do deputado? Num período normal. Não é o assessor? Assessor de imprensa. Então, se você pode, o principal, você pode ir acessório. Então, se a própria lei fala você pode divulgar seus atos, então o candidato, a equipe dele que trabalha com isso, ele vai poder produzir. Isso é a minha opinião, tá? Não sei como é que a jurisprudência vai enfrentar isso. Isso é um período pré-campanha, lógico. Então, assim, agora diferente é, por exemplo, como que eu posso dizer? Uma situação em que o presidente da Câmara, o cargo dele é um cargo de representa o parlamento, certo? O assessor jurídico que tem, o assessor de imprensa que tem ali é o assessor de imprensa da presidência. Ele serve a presidência e não serve o deputado. Não serve o deputado. Isso. Aí nesse caso eu acho que tem uma regularidade. Entendeu? Então assim, eu na dúvida não faça, né? Mas se você perguntar algo tecnicamente, juridicamente falando, eu acho que nesse caso em que o assessor de imprensa, de comunicação do próprio gabinete do deputado, ele pode sim fazer postagem exclusivamente sobre atos parlamentares, já que é uma conduta lícita. Por exemplo, não vejo problema. Governo federal, governo de Mato Grosso, governo de Minas Gerais e o governo do Amapá, eles retiraram todos os vídeos do YouTube e tiraram o canal do Twitter, do Facebook. Isso tudo a SECOM, a Secretaria de Comunicação, certo? Porque a maioria tinha propaganda do governo, entendeu? O governo fez e destinou emenda, asfalto, então todas essas propagandas foram tiradas. Houve um exagero? Eu acredito que sim, mas eu entendo a preocupação. Hoje o próprio Bolsonaro fez isso. Os candidatos estão com muito mais receio de ter o mandato cassado. Então, quando o candidato faz isso, primeiro que eu acho que ele tira a munição do adversário. Ele retira qualquer possibilidade de munição do adversário. Você entende que isso é exagerado? Eu entendo. Mas eu entendo também porque a jurisprudência do TSE, se você for lá pesquisar, ela fala que configura a publicidade institucional, as postagens, inclusive as publicações, né, anteriores ao período permitido, mas que estão mantidas no site oficial, na rede. Mesmo que foi publicado anteriormente. Só que essa é a palavra manutenção, que é o que, da minha concepção, tá pegando. O que você interpreta por manter uma publicação numa rede oficial? Por exemplo, eu entendo o seguinte: no caso concreto que o TSE analisou, era um caso em que a publicação está na primeira página. Era uma postagem no período permitido, mas a pessoa foi e colocou na primeira página, certo? Então aí eu entendo realmente é uma irregularidade, porque houve uma estratégia, uma jogada para poder burlar a regra. Ele fixou todos os comerciais mais relevantes de início, certo? Agora então, a publicação está acho que fala biblioteca que fala, né? Que é o correto, né? Fica lá nas pesquisas lá para você buscar. Isso. Poxa, se você tem que buscar uma matéria, eu não vejo por que isso configura publicidade institucional. Eu acho que
nesse ponto, Porque é assim, muitos sites no YouTube, por exemplo, ele é configurado para deixar os vídeos mais assistidos como primeiro, Sim. certo? E as obras mais relevantes acabam ficando em primeiro ali. Você abre o canal do YouTube da SECOM, vai estar em primeiro logo sim. na sequência. Eu acho que deve ser isso, porque você pode colocar os 10, escolher os 10. Porque no caso das redes sociais, não tem como você, no YouTube não tem como você fazer esse controle, né? Não, e ele fica aleatório muitas Aleatório. vezes, certo? Entendi. E acaba deixando na frente. E aí, Barbante? Eu Concorda também com a derrubada de todos os vídeos da SECOM, dos governos federais? Eu acho que estaduais? realmente é a tal história, é aquilo que eu falei no início, né? As redes sociais chegaram no meio político e ela causou tumulto. As leis realmente não foram atualizadas, mas as resoluções não deixam quieto. Só que assim, ainda não se conseguiu fazer uma resolução que conseguisse entender todas as meandros. Por exemplo, eu tenho certeza que da eleição passada, porque o Bolsonaro fez, né, que ele foi eleito, a gente pode considerar as redes sociais. Nas redes sociais. No início da conversa, o doutor pegou e falou assim, não é porque não fazendo nada de errado. Naquela época que ele fez algumas coisas imorais, mas não foram ilegais. Então ele não pode nem ser acusado por aquilo. Agora, para essa eleição, isso aí já tem um controle bem maior. Já muda tudo, né? essa questão da... vai conseguir atender tudo. O processo de evolução de lei é lento, né? Sabe qual é a minha preocupação desse tipo de postura de ficar proibindo? Vamos tirar agora o site do ar. Vamos pegar a seguinte situação. Se você diz que não pode ficar mantida, eu estou falando do site, tá? Não certo. rede social. Essas publicações, porque são anteriores, porque são consideradas publicidades institucionais, muitos sites jornalísticos privados, eles acabam replicando matérias que são da SECOM, certo? Uhum. Inclusive com foto, com vídeo produzido pela SECOM. Pela SECOM. Então quer dizer o seguinte, que a matéria que está no site você tem que tirar do ar, porque é publicidade institucional, mas essa mesma matéria que foi replicada, ela foi republicada nos canais do meio de comunicação. Mas você concorda que houve um recurso público que foi utilizado para produzir essa matéria? Uhum. Um site, um outro qualquer, ele só reproduziu. Então quer dizer que esses sites privados também vão ter que tirar do ar todas as matérias que envolvem o governo? E aí a pergunta, sim ou não? Até porque tem jurisprudência do TSE que fala que mesmo que publicado em um site privado, mas se você comprovar que foi gasto recurso público para produzir aquilo lá configura conduta vedada. Mesmo sendo anterior. Então seria o correto que o site que tem esses vídeos no YouTube e nos canais? Não tem nenhum caso desse. Eu acho absurdo, mas eu tô só apenas criando uma polêmica, vamos dizer assim. Porque as coisas estão indo muito num caminho que eu acredito que está sendo muito prejudicial. Até mesmo a comunicação do poder público com os cidadãos. Certo, Se você suspende tudo, toma uma medida radical dessa, e eu não vejo, pelo menos para fins de sites, portais oficiais do governo, matérias que já não estão na primeira página, né? Eu não vejo o grau de impacto disso aí num processo eleitoral. Como promotor, o que você faria? Como assim? Como promotor? Como advogado? Não, promotor. Caçaria? Não. Não? Entendimento. Inclusive, salvo engano, tá? Na eleição passada, o Ministério Público não manifestou da forma como tem vindo o TSE. Exceto, lógico, que foi a questão da manutenção na primeira página, a questão das placas do governo Pedro Táxi, lembra daquele que as placas em todas as... Sim. Por quê? Porque lá é algo que está visível. O eleitor não consegue ter a opção de ver ou não ver, olhar aquilo lá. Está na frente dele. Já num site, você tem que fazer a busca para você fazer uma busca para você encontrar. Então, certo. parte do seu interesse em ver. Você tem um controle sobre isso, entendeu? As redes sociais, eu confesso que eu não tenho o domínio de como funciona certo. cada uma delas. Essa questão do YouTube, para mim, foi uma novidade, porque realmente eu não sei como é que funciona. Então, eu busquei eu busquei vários sites, inclusive eu até mandei o link para você, em vários sites eu busquei vários governos, todos tiraram os vídeos da SECOM, até o governo federal fez a mesma coisa, tirou até o Twitter do ar, por exemplo, certo? Então, isso que eu acho que é isso que você acabou de dizer, tá tudo certo mesmo, tem que prevenir, porque tá diferente. Outra coisa, doutor, outdoor.
Por exemplo, tem um outdoor do Bolsonaro, tem um outdoor do Lula. Por exemplo, o pessoal coloca não ele, apoiadores colocam lá. Aqui, Bolsonaro, tá, e a frase dele. Aí o outro coloca Lula, certo? Somos todo Lula. E aí, isso configura propaganda Sim. fora de época, mesmo que não foi ele que pagou, mesmo que não foi a equipe dele que colocou o outdoor. Sim, aí vai ser responsabilizado quem publicou aquele outdoor. Ou seja, quem pagou. Você consegue. Porque os outdoors são meios. São pertences a algumas empresas, não é? Para você Certo. publicar, você acaba descobrindo quem pagou para aquilo. O candidato em si não vai ser responsabilizado. O candidato por multa, Certo. propaganda não vai ser. É quem realmente praticou. Exceto se você comprovar nos autos que ele tinha conhecimento, ciência daquela publicação, né? Por que não pode, Elton? Porque a legislação diz que no período permitido não pode fazer uso de outdoor, certo? Para propaganda. Se você não pode usar o meio outdoor no período permitido, você também não pode usar na pré-campanha para promoção pessoal. Que nesses exemplos que você mencionou, ele, embora não faça pedido de voto, ele é uma promoção pessoal, entendeu? Então é por isso que a legislação veda. Além do que, para poder você ficar mantendo isso aí, isso envolve recurso financeiro, né? E de acordo com a proporção, isso pode dar ensejo isso vai favorecer quem tem mais poder econômico, né? Só que para a questão de eleição presidencial, realmente é uma questão muito delicada, porque realmente não tem como o presidente, o candidato, fazer esse controle. Ainda mais nessas eleições específicas em que você tem uma rivalidade E difícil, e que as pessoas estão dispostas. Não é aquela eleição que você vai lá e fica atrás das pessoas para votar. As pessoas estão vindo fazer campanha por si próprio, Isso. né? As Isso pessoas dos dois candidatos. Dos dois candidatos. Tá E as bem pessoas polarizado. estão dispostas, estão despendendo recursos financeiros próprios em quantidades, às vezes, assim, que para mim, às vezes, impressiona para poder promover seu candidato. Parece que virou dois times que vai disputar a final de um campeonato, entendeu? Antes você não tinha isso, né? E realmente vai ser um desafio pro TSE. Eu não sei como é que vai ser essa questão de responsabilização. Porque, volto a dizer, vamos colocar um pouquinho lá no lugar do candidato à presidência, né? Seja o Lula, seja o Bolsonaro, dependente da sua preferência, como é que você consegue controlar isso? Que, às vezes essas pessoas que fazem isso não são nem cabo eleitoral contratado à campanha, às vezes não são coordenadores de campanha, não tem esse vínculo para você poder controlar. São pessoas que para eles são completamente desconhecidas, entendeu? Certo. Toalhas. Tem muitas toalhas do Bolsonaro e muitas toalhas do Lula. Isso também, doutor. Olha, não sei também como é que vai ser isso aí. Mas é para venda, não é uma doação. Ou seja, vendedores vendendo. Isso não tem problema. Venda não tem problema. Não tem. Tá. Agora uma outra pergunta que chegou para mim aqui do Felizardo. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens do pessoal. Felizardo diz que está feliz e assistindo. Entendeu? Ele falou que não vai ser caçado, que ele não é candidato. O Felizardo, você conhece ele. Abraço, Felizardo. Felizardo está perguntando assim. A pergunta dele é: doutor, nesses dias agora, teve uma delação premiada em que o Marcos Valério ele diz que o PT tem uma ligação com o PCC, certo? E se tiver essa ligação com o PCC, corre o risco do PT ser excluído, ter alguma punição ao partido do PT ou caçar candidatura? Não vejo. Até porque primeiro para provar isso, você vai ter que ter uma demanda, né? Um processo que para discutir, para poder provar, mas não vejo de que forma poderia indeferir um registro de candidatura por conta disso. Não consigo ver. Só uma delação não seria uma prova? Não, a delação vai começar. Vai começar. A delação é o início de prova, né? Início a delação nada mais é que uma prova de produção unilateral, né? Certo. É como se fosse o que até pouco tempo. Eleição municipal tem muito isso. Eu acho uma bizarrice. Leva para o processo de cassação aquelas testemunhos em cartório, pegam a fulana lá que vendeu o voto, leva no cartório da cidade, aí faz uma declaração lá que candidato X ofereceu tantos reais, que vendeu o voto, aí junta no processo, cassação. Prova de produção lateral. A delação sozinha ela não tem a força probatória suficiente, ela é o início de prova. E a partir dela você começa a investigar.
né? É isso aí. E aí, Barbante, mais alguma pergunta? Vamos pro... Olha aí, vamos ver as perguntas agora de quem está aqui. As pessoas que estão mandando aqui no grupo, tem um monte aqui, rapaz. Felizardo, ele até mandou aqui, que a juíza eleitoral diz que bandeira do Brasil virou símbolo de Bolsonaro. Isso aí, na campanha, não pode usar? Só a bandeira do Brasil não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, né? Essa ligação, essa interpretação que o cidadão faz, aí já cabe ao... Quero ver na hora do futebol lá, né, Barbante? Tá, interpretação jogo do Brasil, subliminar, eleição. A bandeira do Brasil vai continuar sendo bandeira do Brasil, independente uma de ser Lula uma ou Bolsonaro, o presidente. Haroldo Souza em Colíder, tá? Diz que tá bom o podcast. Um abraço, Haroldo. Ele tá lá em Colíder, na terrinha, e tá vendo o podcast pelo celular. O Pio também tá assistindo em Colíder, tá mandando um abraço. A Aline também da Assembleia. O Gabriel Chaveiro tá mandando um abraço, diz que tá vendo, tá legal, diz que vai ser candidato, é bom ele ficar de olho mesmo, viu? E quem mais aqui? A Anne também, a Anne tá assistindo a gente aqui no podcast. O Vinícius Fábio de Mel, o Zezé também tá assistindo. O Zezé que é o embaixador do Lambadão, olha aí. Agora deixa eu ver dentro do grupo aqui, deixa eu ver quem tá no grupo aqui. O Alcir Rocha, um abraço, Alcir, lá de Colíder também. Marlene, Abdala, Adriana e o Bruno também tá ligado aqui. A Ana Rita, lá do Gabinete Barbante, tá ligada. Aninha. E o Cláudio Cordeiro também tá ligado no podcast. Um abraço pro Cláudio Cordeiro. Um abraço. Cristina que Barros. encontrar ele aqui, não encontrei ele. Pescuma, um abraço para você, meu nobre. Vamos ver quem mais está aqui no grupo. O Marcos de Colíder também. O pessoal de Colíder está em peso aqui, né? O pessoal da Rede Sudeste, um abraço para vocês todos aí. E o Jota da TV Mato Grosso, ele quer reproduzir o podcast na TV Mato Grosso. E mais um abraço pro Felizardo, que está prestigiando a gente lá de Minas Gerais, né? Tá em Minas ou Goiás? Goiás, né? Caldas Novas. Caldas Novas. Ele tá de bem. Quem mais aí, Barbante, na sua rede? Deixa eu ver agora. Não, só o Felizardo mesmo. Só o Felizardo. Foi. O Oscar Carvalho tá ligado também com a gente, certo? E deixa eu ver aqui. É isso daí. Mais alguma pergunta, Barbante? A gente podia entrar no assunto do condomínio, né? A gente não falou nada do condomínio. Vamos dar uma lapidada no condomínio, aproveitar o finalzinho aqui para a gente falar do condomínio. O que você quer saber do condomínio? Eu quero saber, assim, por exemplo, uma modalidade que eu vi, assim, empresas que financiam condomínio, porque eu tenho um apartamentozinho aí e precisou passar por uma reforma. E o valor de uma reforma de pintura, né? Não sei se tem uma complexidade maior, porque eu não estou morando lá. E é muito caro, Quilila. É impressionante o preço da tinta, né? O Giovanni que nos diga, né? E os condôminos, realmente, ao invés de fazer o que deve ser, aquele caixa reserva e coisa e tal, eles nunca têm. Aí a empresa vai lá, contrata o trabalho, a tinta, paga todo o material e depois rateia isso aí. No caso, a gente ficou lá em 16 ou 18 meses o pagamento. Um valor insignificante perto do valor da obra toda, né? Paga ali R$300 por mês. É longo o pagamento. Que modalidade... Uma cota extra, no caso? Não, essa aí é antecipação de receita, você mencionou? Eu acho que é isso que chama, antecipação de receita. É quando o condomínio, ele... não pode, o termo correto não é venda, né? Mas ele cede o crédito. A empresa todo mês ela antecipa na conta do condomínio o valor da arrecadação do condomínio, descontado um percentual, que é o valor da taxa de administração. Isso, valor da prestação de serviço. E aí toda a cobrança fica com ela. Então, assim, se o condomínio vier ficar inadimplente, todos os juros, multa, correção passa a ser dessa empresa, porque o condomínio já recebeu a sua cota. Esse tipo de... E aí o que acontece? Os condomínios hoje bastante estão aderindo a essa ferramenta, porque para fazer obra de reforma, pintura, eles antecipam todo o dinheiro na conta, ou seja, você consegue fazer o serviço, você consegue pagar o fornecedor e basicamente, sendo português bem claro, eles se viram para cobrar, entendeu? Mas esse tipo de instrumento de uso, ele varia muito de condomínio. Só faz sentido você usar essa ferramenta se você tiver um condomínio em que a inadimplência é alta. Se a inadimplência não é alta,
Não vale a pena, porque você vai pagar por um serviço sendo que a sua inadimplência ela é baixa. Inadimplência é algo que sempre vai existir em qualquer condomínio ou qualquer empresa. O grande sacado e segredo é você saber administrar a inadimplência, né? É outra inadimplência de 5%, de 7%, é saudável, ela vai existir e não vai atrapalhar o mandato. Desde que você tenha um planejamento, né? O que eu costumo dizer, Maurício, é que, tá, vou fazer um paralelo com o partido político aqui também, tá? Os dois pensamentos batem para os dois, que é a questão da organização. As pessoas têm que pensar e imaginar um condomínio como uma empresa mesmo. Uma empresa, tem que funcionar como uma empresa, assim como um partido político. Hoje parece assim que o condomínio é do síndico, né? Tem essa cultura ainda, que o condomínio faz o síndico faz o que quer. Temos o recurso, se você não tem reserva, é para ter o fundo de reserva. Esse dinheiro é para ter. Tem síndico que usa o fundo de reserva do jeito que ele achar que deve, não pode. E aí você acaba tendo que lançar mão desses tipos de serviço. Ele é ruim? Não, não é ruim. Mas se você tem uma boa gestão, se você consegue cuidar da inadimplência, quer cuidar, tá com inadimplência, tem uma assessoria jurídica especializada em condomínio, ajuiza a ação de execução. Não deixa acumular, não deixa a pessoa ficar com 5, 7, 8 meses de taxa de condomínio sem pagar. Chegou na segunda, chegou na terceira, no máximo, ação. Entendeu? E fazendo um paralelo com o partido político, que é uma ideia que eu tenho assim comigo guardada há muito tempo. Se eu tiver a oportunidade de sentar com um presidente de algum partido e me ouvir para que pudesse colocar em prática, vai ser difícil, mas enfim. Hoje em dia os partidos, principalmente os pequenos, né? Existem os donos do partido, são os presidentes, sim, e os maiores não trabalham a questão do estatuto. Por exemplo, uma coisa que eu acho que seria fantástica. Hoje um partido não tem um aplicativo para uso deles, de controle deles, de filiação, de tudo isso. A contribuição do filiado não tem fiscalização, quem paga quem quer, né? Então qual que era uma ideia básica? Cria uma ferramenta, paga uma empresa para desenvolver um software de controle de filiados, não usa só o banco de dados do TSE, que tem lá a relação de filiados. Filiados, lança o valor da contribuição, um valor baixo, R$10, 15, 20. Você pega um partido aqui, qualquer um desses grandes, PT, MDB, quantos filiados ele tem no estado? Uma vez muito. Tanto é que a Tigresa fez a filiação pelo site, né? Isso. Não, mas o PT pelo site do PT cobra as taxas, sim. Isso que eu vou chegar lá. O PT com isso que acontece, quem quiser ser candidato tem que estar com sua contribuição em dia, entendeu? Uhum. Quer ser candidato a vereador, a prefeito, você tem que estar com sua contribuição em dia, é um requisito, estar adimplente. Quer votar nas convenções, na reunião, tem que estar adimplente. Isso aí vai fazer com que as pessoas vão contribuir, quem quer ser candidato, vai gerar uma receita para o condomínio, não vai ficar dependente exclusivamente do fundo partidário, né? Que hoje os partidos, quase todos, dependem do fundo partidário. Eles ficam lá esperando o dinheiro. Quando tem alguma punição numa prestação de contas de partido político, que é a que eu mais gostava de fazer no Ministério Público, e eles ficam extremamente perdidos, né? Eles ficam desesperados quando acontece isso. E hoje o partido mais organizado que tem nesse quesito, ainda falta melhorar, é o PT. As pessoas que são críticos do PT não sabem o tamanho da organização que eles são. São muito organizados, além de ter toda uma questão de fidelidade, né? Mas eles estão num caminho muito à frente dos demais. Eu estou falando a nível de Mato Grosso, tá? Eu não conheço a realidade dos outros estados. Pode ser que um estado ou outro tenha uma organização melhor, mas aqui dos processos de prestações de contas, todos que eu analisei, que eu avaliei, que eu emiti parecer, o PT ganha muito longe dos outros partidos, porque não tem organização. Então, a partir do momento que o pessoal começar a visualizar isso aí como empresa e cobrar os filiados, cobrar a questão das prestações de contas também, as reprovações dos partidos são por coisas simples, né? Teve um caso antigo isso aqui, cara, você não acredita nas coisas que acontecem. O tesoureiro do partido usou recursos para poder pagar um tratamento médico dele. Recurso do partido. Não ficou tão ruim, só não ficou pior, quer dizer, porque ele não usou o recurso que era público, ele usou a receita que era privada do partido. Senão seria pior, né? Você vê partidos que o presidente
viajou para um lugar um lugar de férias, né? Vamos dizer assim, levou a família, levou o filho, tudo com recurso do partido. Assim, são coisas absurdas que você se depara. Mesmo sendo do recurso do partido que ele utilizou, isso gera cassação? Não, gera cassação. Estou falando agora só sobre a questão de organização. É porque organização. Porque um partido forte, isso reflete diretamente na campanha. Se o partido tem recursos dos filiados, recurso jurídico privada, ele consegue pagar uma assessoria jurídica decente, ele consegue pagar um contador bom para esses filiados que vão se candidatar a vereador, prefeito, deputado estadual. Não correrem risco. É isso que eu falo, não ficar refém. E vou dizer mais, com recurso o partido consegue fazer ações sociais, certo? Você consegue promover o nome do partido. E automaticamente as pessoas vão ligar os candidatos aquele partido é o partido que promove uma ação social bacana aqui na minha cidade, entendeu? Então falta participação, falta organização política, falta participação do político na sociedade. Aqui eu acho muito carente. Então, eu acho que o início de tudo é o partido político. Um partido político forte, isso reflete diretamente tanto financeiramente quanto a visibilidade, né? Do quem representa. Se o PT é o mais organizado, quem é o mais desorganizado? Tem um outro caso que é um partido pequeno. A presidente recebe poucos recursos, recebe pouquinho recursos porque é pequeno, mas todos os gastos todo ano era o seguinte: era condomínio do prédio da pessoa, do presidente, condomínio, energia elétrica, eram uns 3 ou 4 gastos que era particular, entendeu? Gastava e é o mesmo presidente há anos, é o mesmo que tá lá, não muda, entendeu? Eles tomam posse, né? Então, poxa, ninguém vê isso, ninguém... Assim, eu falo assim, os filiados, entendeu? Hoje as pessoas, o candidato vai pro partido A ou B, a única análise que se tem é a projeção de você ser eleito ou não. Eu tenho chance de... Qual partido eu tenho mais chance de conseguir? Esse partido vai conseguir quantas vagas? Qual que é a projeção? Esse aqui tá com uma projeção de conquistar 2 vagas no parlamento, 3. Então... Quem são os possíveis candidatos? Vou entrar nesse. Então, ninguém se preocupa com o partido. A verdade é essa. Mas assim, doutor, eu acho que o pluripartidarismo ilimitado que acaba provocando essas coisas. Porque eu não sou contra o pluripartidarismo, mas eu acho que tinha que ter um limite. O senhor sabe quantos partidos políticos tem no Brasil hoje? 70, eu acho, né? São 38 em... Como que é? Acho que 38 já constituídos, né? Regulares, vamos dizer assim. E tem mais no total tem mais uma porrada no TSE com dependência de deferimento de registro ou faltando algum documento, né? Essa questão da federalização vem para acabar com isso, né? Para acabar com isso, com os partidos pequenos, para eles acabar se fundindo. Já está acontecendo, fundiu. União Brasil é resultado de uma fusão aí, né? Do DEM com PSL, né? PSL, isso. Então a ideia é isso, para que realmente os recursos públicos sejam distribuídos para aqueles que têm alguma representatividade, né? E espaço na TV, enfim, e vá se diminuindo. Não sei se vai dar certo, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que tinha que limitar, não tem outro jeito. Não tem. É isso aí. Como que vai? Não tem jeito. Porque é tal, assim, União Brasil. A união de 2 partidos agora. Mas daqui a pouco já sai um dissidente desse União Brasil, funda um outro partido. E outra coisa, não, pode pesquisar, não existe partido organizado igual ao PT, porque o único partido realmente que tem ideologia política, pode não ser das melhores, é ele. Que cumpre, né? Que segue, respeita. Ele tem as brigas dele, as pessoas são fiéis. O resto... A maioria a gente vê por conveniência. Sim. Primeira coisa que o cara se pergunta é o quê? Não, tem que ver o coeficiente eleitoral. Sim. Naquele partido, tem que ver. Não, naquele se elege, nesse não. Então ele não tem ideologia política, ele tem ideologia pessoal. Infelizmente é um problema de cultura. Quer ver ideologia pessoal. Um partido que teve bastante recurso, que foi por conta do dízimo partidário, né, que é o PR. Não sei se você lembra desse episódio dos dízimos. Começou com o PPS, lá na época Blairo Maggi, quando ele era governador. Não sei se foi ele que instituiu, tá? Mas foi nessa época que todos os servidores comissionados eram obrigados a doar 3% pro partido. Isso virou uma fonte de recurso absurda.
E aí o Blairo saiu para ser candidato a senador, a Senado, deixou o Silval, né? Que era o vice dele, assumiu e foi eleito governador. E aí as contribuições passaram para o PR, Partido da República. E durante aí, deixa eu ver aí, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 anos, com esse trabalho, vamos dizer assim, de descontar, obrigar a contribuição. Antigamente era débito em conta automático. Era descontado na folha de pagamento. Aí passou-se a exigir do servidor que assinasse um termo para autorizando descontar 3% do salário. Então o que acontecia? Lançava-se a folha de pagamento dos servidores para o banco fazer a remessa, né? E já ia com o percentual já para fazer o débito já. Entendeu? Isso aí virou uma mina de dinheiro absurda. E foi uma ação, eu comecei fazendo um procedimento, um PA, que chama lá no Ministério Público, né? Procedimento administrativo, para fazer analisar tudo. E a gente entrou com uma auditoria extraordinária. Salvo engano, foi a primeira do país. O Ministério Público recebeu um prêmio, porque todo ano tem um evento que premia as principais ações dos procuradores do Ministério Público Federal, né? E essa ação nossa ficou em segundo lugar. Que nós conseguimos combater o dízimo partidário. Foi em 2014 que eu entrei com essa auditoria e pedi uma liminar para bloquear as contas do partido. Primeiramente deu a liminar, bloqueou. Cara, foi um caos aquilo lá. Eu achava que isso era legal. Não. Servidor comissionado, você não pode ter essa doação obrigatória. Naquele caso era obrigatório. Tinha provas. E era só no estado? Só no estado. Só no estado de Mato Grosso. Só no estado. Teve um caso no município de Cuiabá, um partido, acho que era o PTB, que era o prefeito Galindo, eu acho. Não era o Galindo, era o Galindo PTB? Era o prefeito. Uhum. Salvo engano, teve um caso desse também. Mas o recurso arrecadado foi pouco, logo a gente já combateu, logo já resolveu. Mas o do PR a gente demorou para perceber. A gente demorou para cair, para entender, entendeu? Eles arrecadavam por ano mais de 2 milhões. Muito mais de 2 milhões de reais que eles arrecadavam o PR. Então, assim, financeiramente eles eram uma força imbatível. E aí o que aconteceu? Eles conseguiam nas eleições fazer com que os partidos coligassem a eles, porque eles tinham o quê? Recurso. O PR tinha recurso para bancar os candidatos das outras coligações. Entendeu? E aí virou uma força absurda. Né? Por isso que eu falo que, ainda que não foi de uma forma lícita, mas olha como que o dinheiro impacta no processo eleitoral, né? A forma... ele tentou ter uma outra fonte... um dinheiro que pode ser prestado conta, né? E esse dinheiro foi declarado. Sim. Só que quando eles declararam, não falaram assim, ó, recurso de origem privada. E não falou os nomes. Tantos milhões, tá aqui. E aí, mas de onde você arrumou isso? Quem que deu esse dinheiro? Aí começa. Aí juntaram lá as declarações... Não falou servidor, foi as declarações. Aí eu comecei a pesquisar o nome dos servidores, das pessoas. Tudo servidor. Servidor, beleza. Que cargo que é? Comissionado. Falei, não é coincidência. Você vai pegando contribuição partidária. Pegando outro. Falei, não, todo mundo é comissionado. Que coincidência que é essa? E todos 3% do salário. Cara, na época eu fiz uma tabela. Eu tenho guardado até hoje. Uma tabela com todos os cargos, DGA1, DGA2, DGA3, quanto que era o salário, quanto que dá 3%. Trabalho que deu, cara. Eles alegavam que isso aí era contribuição partidária. Que era voluntário, né? Que era contribuição de filiado. Nem era filiado, que tem mais isso ainda. Quando alegaram pela primeira vez que era de filiado, também fiz isso. Fui lá na relação de filiados. Esse aqui não é filiado, não é filiado. Pô, mas ninguém é filiado ao partido. Tá muito bom samaritano aí, né? O pessoal dando dinheiro pro partido, aí foi isso aí. Não tem outra conclusão, era obrigado a doar. Só não devolveu, né? Pessoal... Não devolveu. Obrigado, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Que bom. Foi bom, né, Barbante? Eu gostei. Deu pra aprender um pouquinho mais. Gostei, o doutor é uma pessoa muito inteligente, uma ilustre memória aí, uma boa pessoa. Gostei muito de participar de uma noite com ele. Um bate-papo muito agradável. Obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que participou e você que está assistindo agora pelo Spotify também. Um abraço. E lembrando que esse estúdio está à sua disposição. Quer fazer seu podcast? Quer fazer uma live, transmitir ao vivo uma entrevista para o seu candidato, né, doutor? Desde que esteja lá o CNPJ, pode. Entre em contato aqui no estúdio Gonçalves Cordeiro, no telefone 99275-7575. Você pode falar com o Ari ou com o Cláudio.
né? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Narizinho.